Nossa aula de hoje é uma continuação da aula sobre dilemas da cidadania, onde temos como base principal uma pequena análise do contexto político e social do cidadão no decorrer da formação do Estado. Na aula de semana retrasada com o grupo A, nós tivemos essa conclusão da explicação sobre poder político e o poder econômico, levando em consideração como o poder político e o econômico atuam nas condições sociais do Estado e qual é a relação que esses dois poderes têm com o âmbito da coletividade. Se por acaso você tiver alguma dúvida sobre como foi esse processo de conclusão dessa aula, eu postei no Classroom a aula de semana retrasada, tá certo? Aliás, com o grupo F, né? Eu postei a aula de semana retrasada. Postei tanto no Classroom quanto no YouTube, tá certo? Creio eu que o link tá no Classroom de vocês, na sala de aula de vocês, tá certo? Mas qualquer dúvida é só perguntar. Mas vamos levar em consideração como esses dois poderes passam a interagir um com o outro no decorrer da formação do Estado. Até aqui nós falamos um pouco sobre políticas públicas, como essas políticas públicas acabaram aqui desenvolvendo uma intervenção social na vida cotidiana de cada indivíduo enquanto cidadão. Nós sabemos que as políticas públicas são responsáveis por dar a nós, enquanto seres políticos, o básico para nossa subsistência. Ou seja, é aquela ideia de que nós só vamos adquirir o mínimo de dignidade possível, levando em consideração o crescimento constante do capitalismo, através dos investimentos que as políticas públicas passam a desenvolver no decorrer dos anos. Porém, a gente tem que levar em consideração que esses mesmos poderes políticos e econômicos que direcionam as políticas públicas desenvolvem para o cidadão e para a infraestrutura da coletividade aquilo que nós conhecemos como políticas sociais, que são justamente políticas que dão uma magnitude bem mais ampla ao processo de formação e bem-estar da coletividade. Então, a gente tem que levar em consideração que são essas políticas públicas que podem vir a equilibrar o senso econômico e financeiro entre as classes sociais. E a partir desse pequeno equilíbrio, que de alguma forma pode acabar aqui extinguindo algum processo de discriminação, seja ele referente ao financeiro, ou seja ele referente ao contexto racial, ou até mesmo ao contexto de gênero, são essas políticas públicas que vai dar para o Estado a responsabilidade de manter todas as pessoas com o mínimo de dignidade possível de uma forma igualitária, certo? E tudo isso vai acontecer graças ao processo de distribuição de bens existentes na sociedade e também ao processo de desenvolvimento tecnológico existente no país de forma específica, para que esse mesmo país possa adquirir fundos o suficiente para poder prestar para o cidadão aquilo que é básico, que são os serviços essenciais para a vida, certo? Vamos levar em consideração também que a formação e a distribuição de bens existentes na nossa sociedade vai depender diretamente dessa interação entre a política e a economia. Como vocês bem sabem, todo o desenvolvimento econômico existente em um ano X é sempre planejado no ano anterior.
E esse planejamento ele só vai acontecer graças à harmonia política existente entre os representantes dos três poderes essenciais do Estado, que são os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, eu quero que vocês entendam que quem é que faz esse planejamento social e econômico para o Estado poder gastar apenas aquilo que é essencial para aquele ano X. Quem faz é o Poder Executivo e que, após concluir, envia para o Poder Legislativo analisar, tanto no nível de Câmara de deputados, como também em nível de câmaras de senadores, eles analisam como esse planejamento está adequado aos âmbitos econômicos do Estado e o que poderia estar sendo acrescentado ou retirado dentro desse contexto do planejamento, certo? Lógico que vai ser através desse processo de harmonização entre os políticos e os partidos, cujo qual eu havia comentado na aula passada, que o Poder Executivo terá, de uma forma totalmente livre, o livre acesso ao planejamento econômico estabelecido, certo? Como assim, Josiana, essa harmonia política entre os partidos e tal? Simples, porque dentro das câmaras, tanto dos deputados quanto dos senadores, vai existir lá os partidos pró-governo e contra o governo, que são os representantes da oposição do governo, certo? E muitas vezes, esses partidos que são contra o governo, ou seja, que são a oposição do governo, são justamente partidos que, em alguma eleição, né, concorreu contra o partido do presidente, ou o governador, ou prefeito em si, e que resolveu estabelecer uma oposição diante de todos os seus afazeres. Lógico que essa oposição ela não pode ocorrer a partir do momento que vai existir uma demanda legislativa em prol do Estado ou em prol do bem da população ou da coletividade, né? Ou seja, eu não posso transformar, por exemplo, uma briga por recursos da saúde em uma briga política. Não, eu não posso. Se eu tenho recursos da saúde que tem que ser direcionado e precisa, por exemplo, do aval da Câmara, tanto dos deputados quanto do estadual, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu necessito fazer? Né? Eu necessito pensar no bem do coletivo. Se o poder executivo em si propôs uma lei que está de acordo com os parâmetros da dignidade humana, nenhum, nenhuma oposição pode ir contra essas demandas, certo? Lógico que essa pequena distribuição de bens tem uma relação direta com um processo de construção e manutenção dessa infraestrutura coletiva, que é justamente a construção de hospitais, estradas, açudes, que passa a ser um direito social que existe do Estado o uso da tecnologia. E para que esse uso da tecnologia seja possível, é necessário que ocorra investimentos, né, em estilo dominó. Em qual sentido? Eu preciso jogar investimentos para a educação, para que a educação forme cientistas bons o suficiente para poder produzir tecnologia que, por consequência, irá para o mercado e que fará parte dos meios de produção do capital advindos do poder econômico que o Estado tanto preserva e tanto discute no decorrer dos anos, certo? Vamos levar em consideração também que o Estado em si, né, a partir do momento que existe algum tipo de desvio social ou desvio político,
certo? Desses parâmetros econômicos que o Estado coloca, o que é que pode vir a acontecer de uma forma direta, né? Pode ter uma intervenção do Poder Judiciário. Essa intervenção do Poder Judiciário, ela se dá a partir do momento que os juízes do Supremo Tribunal de Justiça percebem que há algum tipo de irresponsabilidade fiscal dentro da discussão econômica existente entre o poder executivo e o poder legislativo. Quer ver quando isso pode ocorrer? De uma forma direta, simples. Vamos supor, salário dos professores. Vamos supor, né? Eu quero que haja um aumento salarial dos professores a nível federal. Quem é que vota para isso? A Câmara Legislativa, Câmara dos Deputados, junto com a Câmara dos Senadores. O Poder Executivo, ele pode vetar essa aprovação por meio de uma simples canetada, né? Poder pode, mas dever não deve. Em qual sentido? Porque até que ponto esse aumento salarial dos professores é algo inconstitucional a ponto de ocorrer um veto, né, do presidente. Vamos pegar um exemplo com relação a esse veto, essa questão de veto de presidente. Simples. O deputado federal, por exemplo, o Idilvan, que creio que vocês conhecem, né, ele lançou uma proposta a nível federal que se transformaria em leis. É uma proposta que daria internet gratuita para os alunos e professores que estão no ensino remoto. Adivinha quem vetou essa proposta de lei? O Bolsonaro. Vocês entendem a situação? O Poder Executivo poder vetar pode, mas será que ele deve, em uma perspectiva constitucional? Porque até que ponto isso é inconstitucional, levando em consideração as necessidades que muitos alunos e professores têm para poder desenvolver as suas aulas remotas? Entende a lógica básica? Agora, lógico, se fosse alguma coisa relacionada a desvio econômico, ou seja, eu vou desviar uma quantidade de dinheiro X para internet gratuita para professores e alunos poderem realizar suas aulas remotas, mas na prática esse dinheiro não vai para essa internet gratuita. Na prática, essa internet ela vai para outros parâmetros do Estado direcionados ao bolso de determinados políticos. Se fosse nesse quesito, e se tivesse uma fiscalização bem acentuada do Poder Judiciário, então o, o Poder Executivo teria um poder de veto forte, ok? Leve em consideração também que o Estado ele assume problemas sociais como questões de sua responsabilidade, como a questão da pobreza existente no seu Estado, a questão da falta de estrutura nas instituições públicas relacionadas à saúde e à educação, a falta de profissionais da educação e da saúde, né? Ou seja, se eu tenho uma má qualidade relacionados à educação, relacionados à saúde, relacionados à segurança pública, então essa falta de estrutura e essa má qualidade, ela está sob a responsabilidade do Estado, levando em consideração a união dos três poderes oficiais do status político, ok? Continuando aqui bem rápido aqui. Mas vamos levar em consideração, Josiano, para que essas políticas sociais existem, né? Leva em consideração aquilo que eu já havia citado e que eu passo a repetir porque é necessário e porque faz parte do nosso cotidiano, que é garantir um mínimo de bem-estar e consumo para todos os indivíduos. Então, seja considerado a provisão de serviços imediatos ou mediatos, seja alguma
algum tipo de serviços relacionados a transferências diretas de renda, ou seja, algum tipo de serviços relacionados a uma estrutura coletiva, como, por exemplo, a ideia da construção de hospitais, escolas e também a distribuição de transportes públicos existentes nas localidades mais necessárias para a locomoção de alunos ou profissionais de algum setor público. Quer ver um exemplo? Quando estávamos no presencial, o nosso lindo e amoroso, as nossas lindas e amorosas aulas presenciais. Muitos alunos usavam, por exemplo, o transporte escolar, um ônibus amarelinho que tem esse transporte escolar no meio, era muito conhecido, muito visto pelo horizonte. Vamos levar em consideração de onde é que esse transporte vem. Primeiro, que ele vem de um convênio entre o governo estadual e o governo municipal. Leva em consideração que, dentro do contexto e planejamento econômico para o ano seguinte, os gastos para com o transporte público e que dá gratuidade para profissionais ou até mesmo estudantes de cunho público já estão direcionados e já estão reservados somente para a manutenção desse serviço, entende? Então, assim, ou seja, se eu tenho um ônibus escolar, né, e eu percebo que nesse ônibus escolar nenhum aluno usa ele, né, então o que é que eu posso dizer? Que os impostos que eu, enquanto cidadão do estado do Ceará, ou até mesmo enquanto cidadão do Horizonte, podem estar sendo jogados fora, porque uma pequena parte do planejamento econômico para o ano seguinte, que é usado, a partir do imposto que eu pago, foi separado para o transporte e ninguém do contexto coletivo está usufruindo da manutenção desse serviço, tá certo? Rapidinho, tem pergunta no chat. Aliás, a afirmação no chat. Seria meio que um serviço sendo inutilizado, sim, né? E quando esse serviço passa a ser inutilizado através através do contexto do nosso imposto que nós enquanto cidadãos pagamos, a gente fica se perguntando: para onde é que vai esse dinheiro que foi investido nesse serviço essencial? Vai para o empresário, dono do ônibus ou dono da frota de ônibus, se for relacionado ao contexto do transporte escolar. Vocês entendem essa questão? Até porque, ó, vamos levar em consideração quais são os serviços essenciais que o Estado não pode deixar de discutir: questão da saúde, questão da segurança pública, assistência pública, transporte de massa e educação. Vamos levar em consideração que uma boa parte desses serviços tem instituições sociais construídas diretamente pelo Estado, mas determinados serviços, né, são comprados pelo Estado de empresas particulares, né? Ou seja, vamos pegar um exemplo. Eu tenho o transporte de massa, tá? O que significa que o Estado é o dono desses transportes? Não, não. O Estado ele banca a manutenção desses transportes e a manutenção desses transportes vai para quem? Vai para o empresário que ganhou em algum tipo de processo de licitação, tá? Então, se eu não uso esse transporte, o único que vai lucrar com isso é simplesmente o empresário que ganhou a licitação. Mas, Luciano, que é essa licitação? Simples. Quando o Estado ele precisa de algum tipo de serviço essencial e que está dentro do parâmetro de planejamento econômico ou da cidade
ou de um determinado estado, ou de um determinado país, e que o Estado em si ele não tem um subsídio o suficiente para bancar sozinho toda essa estrutura do serviço em questão, o que é que o Estado coloca? Ele lança um processo de licitação que é tipo uma espécie de concorrência. Ele abre inscrições para empresas que trabalham no ramo do serviço que ele está precisando e a empresa que oferecer o menor custo para o Estado é a empresa que vai ficar responsável pela manutenção desse serviço por um determinado período contractual, entende? Então, vamos levar em consideração que muitas vezes as próprias empresas elas entram em acordo entre si. Em quais sentidos? Por quê? De uma forma mais específica, né? Para nenhuma dessas empresas sair perdendo. Em quais sentidos? A combina de uma empresa X dá um valor X para que a empresa Y possa dar um valor Y menor em um outro serviço que o Estado procura para poder estabelecer algum tipo de manutenção essencial para a coletividade. Tá ok? Continuando aqui. Mas vai existir um pequeno problema com relação a esse contexto das políticas públicas. Em quais sentidos? Porque muitas vezes essas políticas públicas elas são dadas para a coletividade e muitas vezes a mesma coletividade acha que essas políticas públicas é nada mais nada menos do que algum tipo de favor que o Poder Executivo está prestando para a população, quando na verdade não é bem isso, certo? A gente tem que levar em consideração que quando essas políticas públicas elas são realizadas, muitas vezes vai acontecer algum tipo de relação de submissão entre o Estado, os políticos do Estado e a massa, em que o lado menos favorecido sempre vai apoiar o mais favorecido em troca de algum tipo de proteção ou serviço imediato, né? Isso é mais conhecido na história como clientelismo, né? Em quais sentidos? Eu, que tenho um poder mais amplo dentro do contexto político-econômico do Estado, dou algum serviço coletivo, sou o responsável pelo repasse desse serviço coletivo e o que é que as pessoas que estão abaixo de mim, considerando a questão de poder, vão pensar. Vão pensar que tudo aquilo foi feito meu, enquanto pessoa, foi feito meu enquanto representante, quando na verdade não é bem isso. Eu até citei um exemplo aqui, né? Que é o auxílio emergencial. Muitas pessoas acham que o auxílio emergencial está sendo algum tipo de bondade que o governo federal está dando para as pessoas que estão com necessidade dentro do contexto dessa pandemia, quando na verdade não é bem assim. O auxílio emergencial é apenas uma devolução que está acontecendo do governo federal para com o cidadão, porque esse auxílio emergencial, quem pagou foi toda a população pagando os impostos. Então, assim, a partir do momento que o governo ele diz que não vai pagar o auxílio emergencial, porque ele não tem obrigação de pagar, aí a gente pode questionar em quais sentidos. Questionar através dos movimentos sociais, né, e através da reivindicação pelos nossos direitos. Em quais sentidos? No sentido de que o fato de todos nós pagarmos impostos em tudo aquilo que a gente compra ou em tudo aquilo que a gente consome, ou até mesmo declarar imposto de renda, tem um motivo. E qual é o motivo? É manter todas as estruturas básicas que são necessárias para a subsistência
do indivíduo enquanto ser humano. Mas, Oceano, mas o auxílio emergencial, ele tá inserido em qual tipo de serviço essencial para o ser humano? Nesse contexto da assistência pública. É só olhar quais serviços. É o terceiro, assistência pública. Assistência pública que é uma obrigação do Estado para com o indivíduo que tem algum tipo de necessidade econômica e que, porventura, está passando algum tipo de necessidade extrema, como fome, ou que está necessitando de algum tipo de cuidados médicos, e assim vai, tá ok? Mas vamos levar em consideração, mas e no Brasil? Como é que funciona essa questão da cidadania? Como é que ela está sendo considerada? Porque até então eu falei no geral, como está funcionando todo o status social e status político, né, da cidadania a nível geral, quando eu falo do Estado enquanto totalidade. Mas no Brasil, a situação ela já é mais restrita, certo? Lógico que tudo que eu falei tem uma relação direta, certo? Mas a gente tem que perceber que somente a partir do século XIX, mesmo após a independência do Brasil, só era considerado senhor cidadão aquele que possuía e controlava algum tipo de terras, aquele que tinha escravos e detinha algum tipo de poder político local, certo? Então, assim, no período da independência e após a independência, ainda no período da República Velha, não era qualquer pessoa que era cidadã, certo? Eu tinha que ter um poder político, se levando em consideração que depois de 1888 eu tenho a assinatura da Lei Áurea, então o cidadão ele não é obrigado a ter escravos, certo? Mas ele é obrigado a controlar uma determinada quantidade de terras e possuir um determinado poder político que passa a ser necessário para a sua subsistência social e cidadã, certo? Para a socióloga brasileira Teresa Salles, né, esses cidadãos eram esses proprietários que cediam aos indivíduos pobres a condição de cidadãos. O que é que eu quero dizer? Que se eu não tiver nenhum tipo de terra para controlar e se eu não tiver nenhum tipo de poder político local, mas se eu tiver algum padrinho político, onde que esse padrinho político detém uma quantidade de terras coexistentes, o que é que pode acontecer comigo se caso esse padrinho vier a acatar? Ele pode me indicar na condição de cidadão do Estado. E a partir daí eu posso ser reconhecido, tá certo? Lógico que isso é bem parecido com quando a gente vai para cidades pequenas, como Cascavel, Horizonte, Pitoretama, onde eu tenho, por exemplo, várias pessoas que trabalham no setor público sem nenhum tipo de qualificação, mas que estão lá totalmente protegidos porque tem algum tipo de padrinho político trabalhando por ele, ou algum vereador, ou algum secretário, né, de alguma prefeitura e assim vai. Né? É quase a mesma coisa, né? Algumas figurinhas não mudaram dentro do contexto da cidadania do Brasil, né? Mas a gente tem que levar em consideração que os primeiros direitos civis, né, que a gente teve foi, primeiro, o direito de ir e vir, tá certo? O direito de justiça, o direito à propriedade e ao trabalho, que nasceu como uma espécie de cidadania concedida, certo? Porque, assim, aquelas pessoas que já nasceram herdeiros de várias terras, graças aos seus pais que detinham um determinado poder político e econômico, já eram cidadãs a partir do momento que nasciam. Agora, aquelas pessoas que
cujos pais ou a família não tinha nenhum tipo de bens, elas tinham que trabalhar no decorrer da sua vida para merecer esse título de cidadão. Lógico que no decorrer dos anos isso muda de figura, graças ao quê? Graças à Constituição, certo? A primeira Constituição do Brasil republicano foi de 1891, certo? Tá aqui até a figurinha, né, da capa da primeira Constituição. A segunda Constituição foi em 1934, tá até aqui. Aí, já no período Vargas, porque o Vargas ele assumiu o seu primeiro mandato em 1932, e essa discussão política acerca daquilo que é legal ou ilegal dentro do parâmetro constitucional do Estado brasileiro já foi definido no governo Vargas, e no decorrer da história se tem algumas modificações sociais e políticas acerca de direitos, acerca de quem tem esses direitos, resultando na Constituição de 1888. Lembrando que essa Constituição de 1888 ela não foi criada em 1888. Não. Ela foi criada em 1987. Em 1988, essa Constituição ela foi promulgada, certo? Existe uma diferença entre criar, discutir e promulgar. Promulgar é a parte, é o momento em que alguma lei passa a ser praticada pelo Estado, certo? A gente tem que levar em consideração também, né, que essa Constituição de 1891 ela estendeu a cidadania a outros setores da população, tá certo? Ou seja, não nessa primeira Constituição não era apenas as pessoas que tinham grande quantidade de terras e um grande poder político local que eram considerados cidadãos, outras pessoas que tinham uma determinada capacidade de leitura e que tinham algum tipo de terras e que não era uma terra tão ampla ou que tinha algum tipo de trabalho institucionalizado e reconhecido, já era considerado cidadão. Mas existiam as exclusões, né? Como, por exemplo, a questão dos analfabetos. Eles tinham aquela ideia que se o indivíduo não sabe ler, ele não sabe definir todas as questões políticas que o Estado cobra. As mulheres, os padres, os soldados, eles, eles não eram incluídos também, né, na vida política atuante. As mulheres elas só tiveram direito constitucional ao voto, certo? Porque até antes elas não tinham, mas elas só tiveram direito constitucional ao voto em 1934, né? Graças ao movimento feminista que desenvolveu alguns movimentos sufragistas, né? Que é aquele movimento de luta de igualdade social e igualdade política que vai resultar no Estado conceder o voto a uma determinada classe que reivindica por algum direito X ou Y que tem uma referência constitucional. Na Constituição de 1988, os analfabetos eles foram incluídos como cidadãos e também tiveram o direito ao voto. E também nessa Constituição de 88, as mulheres elas tiveram os seus direitos sociais, civis e políticos mais igualados aos direitos sociais, políticos e civis dos homens. Os negros em si, eles passaram a ter determinados direitos que, de alguma forma, fizesse com que o Brasil pagasse todo o contexto histórico sofrido pelos ex-escravos, tá? E os movimentos sociais, nesse ano de 1987, né, tiveram uma voz mais ampla graças ao presidente da Câmara dos Deputados da época, que era o Ulisses Guimarães, tá? Lembrando que
Essa última Constituição era conhecida como a Constituição Cidadã, em virtude da ampliação dos direitos sociais e do combate a qualquer tipo de discriminação social existente no Estado. E quando eu falo de discriminação, eu falo de luta contra discriminação de classe, luta contra discriminação de gênero, contra discriminação de raça, e o intuito principal era fazer com que todos os cidadãos, nas mais consideradas vertentes sociais, tivessem os mesmos direitos, tá certo? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, antes de eu... Porque a ideia seria falar um pouco sobre a Constituição de 88. Mas antes de eu falar um pouco sobre a Constituição de 88, eu acho importante a gente ver uma coisa, que é a própria Constituição. A própria Constituição. Deixa eu colocar aqui uma tela maior. Ó. Tá pequenininho, né? Mas é só para vocês verem aqui a capa no geral, tá? Olha aqui o texto principal que tem aqui, ó. Ó. Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas emendas constitucionais de revisão números 1 a 6/94, pelas emendas constitucionais números 1 a 91, certo? 1/92, 91/2016 e pelo decreto legislativo número 186/2008. Ó, deixa eu falar uma coisa. Isso daqui, toda vez que vocês forem ver alguma lei, isso daqui é o número da lei, é o número do artigo, certo? Sempre tem isso. E depois da barra, o que é que tem? Sempre o ano de promulgação, certo? Então, o que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que toda Constituição, toda lei da Constituição, ela é inquestionável em quais sentidos? Que ela não pode ter nenhum tipo de alteração. Quais são as alterações existentes? Né? São os incisos, tá certo? E as exceções existentes a essas leis que podem ser acrescentadas, alteradas ou excluídas de acordo com as propostas de leis existentes nas câmaras dos deputados e senadores, certo? Então, vamos supor assim, aqui no meio dessa Constituição, por exemplo, tem os direitos à educação, né? Vamos supor, algum deputado federal quer propor uma determinada lei, cuja essa lei dá, por exemplo, essa internet gratuita para os alunos e professores, né? Para poderem ambos realizarem as suas aulas remotas. O que é que vai acontecer? É criado um grupo de discussão sobre essas questões a serem levantadas, e dentro do contexto dessas discussões, o que é que vai acontecer? Esse grupo vai escolher um redator e um relator. O redator é o indivíduo responsável por construir um texto base para a discussão desse projeto de lei. O relator é aquele indivíduo que vai conduzir a discussão dentro desse grupo. Depois que esse redator ele tem o seu texto pronto, esse texto ele é levado para a Câmara dos Deputados.
E lá é lido, é dado tempo para cada deputado que quer fazer algum tipo de ressalva e depois disso é feito o processo de votação. Se esse processo de votação ele for aprovado, ele parte para a Câmara do Senado. E lá eles vão fazer o mesmo processo. Ter um grupo menor, escolher um redator, escolher um relator, né? Depois que o texto está pronto, leva o texto para a Câmara do Senado oficial, que entra em votação, né? Lógico que vai abrir um tempo para cada senador fazer suas ressalvas e tal. Né? Agora, se o texto ele já for negado na Câmara dos Deputados, o que, é que vai acontecer com ele? Ele é arquivado. Certo? Se ele for aprovado na Câmara dos Deputados, ele também precisa passar por um processo de aprovação na Câmara dos Senadores. Se for aprovado na Câmara dos Senadores, aí é levado para o Poder Executivo promulgar, né? Ou seja, colocar essa lei alterada em ação. Mas se por acaso não passar pela Câmara dos Senadores, o que é que pode acontecer? É arquivado a lei, tá certo? E se por acaso alguém quiser resgatar essa lei e para poder reconduzir uma nova discussão, então ele vai ter que iniciar todo o processo de novo lá na Câmara dos Deputados. Ou seja, às vezes tem leis que levam anos para serem aprovadas porque as discussões demoram anos, entende? Então, só para vocês perceberem como é o contexto social, tá certo? Pessoal, faltam 2 minutos para 9 horas. Creio eu que já estamos quase no horário. Então, na aula que vem, eu continuo o conteúdo sobre Constituição, tá certo?